Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a minha leitura de O Manifesto do Partido Comunista. Quero começar dizendo que esse vídeo é composto pelas minhas ideias ao ler esse livro aqui. Não é uma crítica específica a nenhuma figura específica ou algo assim, mas é a minha linha de raciocínio enquanto eu lia para fazer com que você reflita sobre esses pontos também. Então, fazendo aqui a apresentação, o livro foi publicado oficialmente em 1848 e ele foi um marco muito importante para a história na época, né? Porque ele, como um manifesto, o manifesto ele é um texto oficial que representa o que determinada linha ideológica, determinado grupo acredita. Foi escrito por Marx e Engels e ele, inicialmente, ele era um panfleto político. Então, ele era um texto para apresentar aquela ideia, aqueles ideais. Ele tem um quê ali de propaganda, porque o objetivo dele era juntar as pessoas que pensavam de maneira igual, justamente para começar futuramente, né, para desenrolar uma revolução, da mesma forma como o próprio livro cita algumas revoluções que foram começando ali em determinados lugares onde já tinha atuação, como a Alemanha, Paris e outros lugares. A minha primeira impressão sobre o livro é que ele é um livro difícil de ler. Ele é difícil de ler principalmente porque conforme você vai lendo, os autores eles citam coisas que estavam acontecendo na época, né? E tal qual você lê um livro histórico, você desconhecer o que estava acontecendo na época e o que o povo estava pensando na época também dificulta o processo. Então eu tinha que ler do que ele tá falando, pesquisar o que estava acontecendo, e voltar. Isso fez com que fosse uma leitura onde eu tivesse que pesquisar muito, e eu anotei muito também, porque agora vem um grande momento ali da minha leitura que eu fiz assim. Enquanto eu lia de primeira, eu comecei a cair de cabeça ali na história, tentar acompanhar e tal, olhar de raciocínio, e a primeira coisa que eu achei esquisita e que eu comecei a prestar atenção foi que para corroborar a lógica que o autor está falando, ele faz uma sacada muito genial, que na minha opinião faz com que esse seja um dos livros mais inteligentes que eu já li, mas também um dos mais perigosos, porque ele faz uma manipulação de um cenário que pra gente já é comum. E eu vou explicar isso melhor agora. Todo mundo cresce ouvindo as histórias sobre a grande luta do bem contra o mal. Então, nós temos de um lado os bonzinhos, do outro lado os malzinhos, e essa luta é infinita ali, tá acontecendo, e essa luta só vai acabar quando a gente encontrar o equilíbrio, ou, geralmente, quando o bem prevalecer contra o mal, e dessa forma a gente chegar num momento da história onde tudo vai estar em paz e harmonia. E, geralmente, essa história, ela tá apontando, né, sobre o que os grandes antigos, as grandes religiões já falam, que é sobre a luta do homem contra a sua corrupção. E aí esse momento de estabilidade é no céu, digamos assim, é quando a gente alcança ali o momento supremo. Em algumas religiões isso é o nirvana, em outras religiões isso é o equilíbrio, e a gente conhece essa história, ela já está escrita no nosso coração, de que existe o bem e o mal, eles estão lutando, em determinado momento vamos alcançar o que é a estabilidade perfeita. Mas, quando você começa a ler o Manifesto do Partido Comunista, a primeira coisa que acontece é que essa luta do bem contra o mal, ela é substituída pela luta entre a burguesia e o proletariado. Então, você, desde o início da narrativa, você já começa a ser levado a pensar ali que tudo o que acontece ao longo da história se resume nesse aspecto econômico, que é a luta entre os ricos tentando menosprezar os menos favorecidos, que são os pobres. E isso se vê refletido no seguinte trecho. Logo no início do texto, Burgueses e Proletários, diz assim: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros. Numa palavra, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes em luta. Ou seja, ele resume, logo no início de cara, ele já fala que tudo que a gente conhece sobre isso de bem e mal, ele deixa isso meio de lado e ele fala que tudo, a história de todas as sociedades que existiram até hoje, é a história de lutas de classes.
E você pode pensar que isso é uma coisa um pouco boba e tal, ele tá só dando um contexto, mas não, ele tá literalmente resumindo a história, resumindo todas as sociedades, resumindo tudo que a gente tem de história da sociedade até hoje nessa luta. E isso interfere muito na leitura do livro, porque você já começa com a premissa de que tudo se resume a isso, de que a coisa que a gente deveria mais se importar é nisso. Existe uma luta de classes, esse é o nosso principal foco. Independente do que aconteça, existe o lado que é mal, que está atribuído à riqueza e aos burgueses, e o lado que é bom, que está atribuído às pessoas pobres e menos favorecidas. Esse é o nosso foco. E nós temos um mal maior e nós devemos combater, nós devemos acabar com isso, custe o que custar. E quando eu digo custe o que custar, é porque ele literalmente está falando mais ou menos assim. Nós temos hoje uma sociedade. A maior mazela que nós temos é causada justamente por causa dessa luta de classes e não existe forma nenhuma de corrigir isso, de minimizar isso, não tem isso, isso não é uma opção. O que nós temos que fazer é desconstruir o que nós entendemos de sociedade hoje e reconstruir ela de uma forma onde essa sociedade seja mais igualitária, seja mais correta e a gente alcance esse estado de perfeição. E para acabar com isso, para fazer essa desconstrução por causa de um bem maior, nós vamos ter que abandonar pensamentos que já são absolutos no coração de todas as pessoas que você conhece, coisas que já são absolutas. A gente vê isso no seguinte trecho: a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Não é de se espantar que no curso do seu desenvolvimento, ela rompe da maneira mais radical com as ideias tradicionais. E quando ele fala ideias tradicionais, ele está falando aqui sobre noções como família, noções como propriedade privada, noções como a individualidade na cultura, na religião. Eu vou separar aqui os trechinhos específicos desses pontos. Em determinado momento, por exemplo, ele fala isso aqui, ó. A dominação do proletariado fará com que desapareçam ainda mais. A ação unitária, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições da sua emancipação. Na medida que é abolida a exploração de um indivíduo por outro, é abolida também a exploração de uma nação por outra. Abolição de nações. De primeira, parece uma conversa super legal sobre as pessoas não vão mais se explorar, que coisa boa, que alegria. Então, dessa forma, não vamos mais ter dificuldades. Ok, mas com a abolição de nações, você está falando também de uma perda de identidade, você está falando de um processo de perda de cultura. Identidade e cultura, elas estão associadas. E quando uma pessoa não tem identidade, quando ela não tem história, quando ela não tem repertório sobre quem ela é e para onde ela vai, é muito mais fácil você manipular essa pessoa, é muito mais fácil você dizer para onde ela vai, dizer quem ela é e condicionar ela para o que você quer. Aí você pode pensar, não, Ana, mas essa questão do Manifesto Comunista é uma questão econômica, não tem tanto a ver, sim, com a parte ideológica. O que é que o livro fala sobre a parte ideológica? Agora eu vou te falar. A postura que ele tem com relação a essa parte de filosofia, sociologia, religião, é que toda crítica que vem a partir desse lado, ela não é importante porque tudo isso foi construção da burguesia, da parte que era dominante. Então, dessa forma, não foi criado pelo proletariado, não surgiu pelo proletariado, então não é relevante. Como se tudo fosse só aquela invenção social que corrobora com o que ele falou lá no início, que é tudo sobre a luta de classes. Nas palavras do autor, as acusações contra o comunismo feitas de pontos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos em geral não merecem uma discussão pormenorizada. As ideias dominantes de uma época sempre foram apenas as ideias da classe dominante. Ele resume a isso. E isso acaba se tornando perigoso porque em muitos momentos eles colocam a religião, que é uma manifestação cultural muito importante para todas as culturas, e aqui eu nem falo só sobre a minha religião, mas principalmente sobre a religião de outros povos, onde o culto religioso que eles praticam está diretamente ligado com o que é a cultura para eles. Então, quando você vai ver Índia, Japão, lugares onde tem religiões já tradicionais, você vê que a forma como as pessoas se relacionam entre si, a forma como o social delas foi construído, foi baseado também naquela religião. E isso é extremamente importante. Eu, como cristã, reconheço que isso é importante, porque a religião é também uma manifestação social, uma manifestação ideológica. Então, ela não pode ser simplesmente abolida. Em muitos momentos, ele tem esse posicionamento de revolução extrema, independente do que tenha que ser revolucionado,
Como, por exemplo, ele coloca aqui: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas o que importa é transformá-lo. Eu achei extremamente preocupante com isso aqui, porque a transformação sem uma interpretação, ela faz com que você jogue fora coisas boas, e às vezes mantenha coisas ruins, porque apagar uma coisa do zero não quer dizer que você vai conseguir corrigir. Mas no final das contas é exatamente isso que ele quer. Em muitos momentos ele fala aqui, ó, por exemplo, para nós não se trata de reformar a propriedade privada, mas de aboli-la. Não se trata de atenuar os antagonismos de classe, mas de abolir as classes. Não se trata de melhorar a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova. E aí nisso que ele está falando, né, de não é corrigir, mas é abolir para trazer uma nova sociedade, entra em outros pontos que são bem mais sensíveis, como a abolição da família. Tem até esse trecho aqui. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados com essa infame intenção dos comunismos. Sobre que fundamento repousa a família atual? A família burguesa. Sobre o capital, sobre o lucro privado. Então, ele continua usando o mesmo argumento lá do início, né, que é de generalizar e resumir. Se ele substituiu, né, a luta do bem contra o mal ali na luta de classes, o bem vai ser o proletariado e o mal sempre vai ser a burguesia. E não existe nada de bom nessa burguesia, nem mesmo a família, nem mesmo a relação marido-esposa. Tem aqui: o burguês vê na própria esposa um simples instrumento de produção. Ele resume absolutamente todo mundo. Não existe bem nenhum. E isso é extremamente perigoso, porque quando você começa a entrar no campo onde você vai abolir a religião, você vai abolir a cultura, as nações, a língua, que são coisas da individualidade também, falando que a parte que é social, filosófica, religiosa não é mais importante. E você coloca também que tudo que é burguês é mal, tudo que é proletário é bom. Quando você faz essa divisão aí, onde é tudo sobre a parte econômica da luta de classes, mas ao mesmo tempo vira um ideológico, porque não existe abolir todo o ideológico, né? No caso, ele está abolindo o ideológico que não convém para inserir um novo ideológico, que é onde tudo é sobre luta de classe. De repente, você despersonalizou todo mundo. Você não tem mais individualidades, você não tem mais indivíduos que merecem ser analisados individualmente. E, de repente, é tudo uma grande massa. E aí, na narrativa do livro, quando ele vai falar sobre essas mudanças radicais que precisam acontecer, ele fala que quem tem uma inteligência rasa não vai entender o que ele está dizendo. Então, fala assim: será necessária uma profunda inteligência para compreender que, com a modificação das condições de vida dos homens, das suas relações sociais, da sua existência social, também se modificam suas representações, suas concepções e seus conceitos, numa palavra, sua consciência. Então, ele está justamente falando que, primeiro, ele fala que é tudo sobre a questão econômica, mas, ao mesmo tempo, ele está falando aqui que é uma transformação ideológica, que é uma transformação na forma de pensar tudo, e que para a gente transformar isso, você precisa perder tudo que você já conhece como verdade. Toda a sua religião, todo o seu ideal, todo o seu moral, tudo que você compreende como organização do mundo foi inventado por outras pessoas. Então você tem que esquecer tudo isso e confiar que o modelo correto é o que a gente está te apresentando agora. Então você tem uma grande quantidade de pessoas que cancelou o seu conhecimento empírico, seu conhecimento filosófico, moral, cancelou a sua religião, cancelou a sua individualidade para confiar totalmente em um novo governo que promete uma salvação. E mais um comentário sobre a parte da religião é que, curiosamente, apesar deles se oporem em muitos momentos sobre religião, pelo que entendi, todas as religiões, mas principalmente o cristianismo, já que era o mais popular na época, né? Então tem uma crítica direta. Apesar disso, eles usam em muitos momentos os elementos da crença cristã para defenderem o ponto deles, e justamente colocando o lado de Deus, o lado da bondade, como o lado dos comunistas, e o lado do diabo, o lado da maldade, como a burguesia ou todos aqueles que se opõem ao pensamento comunista. Então, num dos trechos, ele vai citar sobre as civilizações e tal, sobre novas criações, e ele fala: numa palavra, cria o mundo à sua imagem e semelhança. Quem criou o mundo à sua imagem e semelhança foi Deus, e quem está se colocando para criar um novo mundo mais equilibrado, mais bondoso, é o comunismo. Em outro trecho, ele vai falar sobre a mazela da miséria, da morte de muitas crianças para a fome, que era causado pelo capitalismo, que também não é um modelo político
de longe efetivo, né? A gente deveria buscar outros modelos mais efetivos. E aí ele vai falar sobre isso e ele cita o seguinte: nos tempos antigos, o assassinato de uma criança constituía um rito misterioso da religião de Moloque, mas era praticada apenas em ocasiões muito solenes, talvez uma por ano, e Moloque não demonstrava nenhuma preferência exclusiva pelos filhos dos pobres. Isso aqui é uma referência bíblica. Na Bíblia é citado o culto a Moloque, onde as criancinhas eram oferecidas, né, a Moloque, a queimar na grande fogueira de Moloque. E aí ele faz uma citação onde ele coloca as crianças que morrem por causa de miséria e fome nos modelos capitalistas com as crianças que eram oferecidas a Moloque. E aí ele apresenta mais uma vez, né, qual que é o lado de Moloque, o capitalismo, que está oferecendo às crianças a miséria, e qual que é o lado oposto de Moloque na Bíblia? Deus, que seria o comunismo, que traz a salvação, que traz a proteção e etc. Então, era isso, em geral, a minha análise. Eu fui tentando ir aí ponto por ponto, mas o saldo que a gente vê no final é que o que nós conhecemos hoje como um comunismo mais popularizado, né, o que a gente vê que são as falas de comunismo, geralmente está relacionado à vida em comunidade. A gente vê muitas pessoas, inclusive, citando a Bíblia, né, falando que quando os discípulos compartilhavam as suas coisas, o pão e tal, que isso era o princípio do comunismo, e não tem nada a ver. Quando você lê isso daqui, você vê que não tem nada a ver, que a maior parte do livro defendendo um padrão ideológico de destruir tudo que tem para um novo governo, onde quem vai estar no governo são essas pessoas e que não tem nenhum tipo de garantia de preocupação, porque em pouquíssimos momentos se citou sobre fazer o bem, cuidar do próximo, nada do que a gente escuta hoje em dia em muitos momentos se defender de o que é comunismo. A gente tem, na verdade, uma propaganda muito água com açúcar do que é o comunismo, né? A gente tem ali o comunismo atrelado à esquerda, que é contra, por exemplo, o armamento, mas aqui eles são a favor do armamento, principalmente para esses momentos revolucionários ali de tomar o poder, custe o que custar. A gente vê também uma defesa o tempo todo do amor, o amor livre, o amor ao próximo, quando, na verdade, aqui ele cita em momento nenhum sobre qualquer tipo de cuidado com o próximo. Pelo contrário, é um cuidado com os seus, né, que já foge daquela noção cristã. Nós vemos hoje em dia também muitas associações entre comunismo e cristianismo para trazer para perto essas pessoas religiosas. No texto a gente vê que tem uma diminuição total da religião. No texto aqui nós vemos também uma diminuição das individualidades, não só em propriedade privada, mas a gente está falando de liberdade de pensamento, isso acontece também. E agora eu quero abrir um parênteses para algumas leituras que eu já fiz e que em alguns momentos que eu estava lendo o Manifesto do Partido Comunista, eu encontrei referências ou como que seria uma sociedade onde acontecesse isso. Uma das minhas principais dúvidas quando eles falam sobre a abolição da família e o que isso quer dizer foi como que isso funcionaria, né, numa sociedade avançada e tal. Eu não sei o que o Marx pensou, e inclusive eu quero pesquisar mais sobre isso, mas enquanto eu estava lendo Admirável Mundo Novo, eu pensei muito sobre esse tema, porque aqui a gente tem a abolição do pensamento livre, a abolição da monogamia, a abolição do conceito de família e o condicionamento das pessoas. A diferença é que o Manifesto do Partido Comunista se dedica a acabar com a luta de classes, né? E aqui nós temos castas, mas todo mundo está tão condicionado na sua casta que não tem mais luta de classes. Então, outras duas recomendações que eu também quero fazer são A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e 1984, também do George Orwell. Ele foi aluno do Aldous Huxley na escola. E esses dois livros, esse aqui, ele inclusive é uma narrativa inspirada em fatos que aconteceram de verdade, né? Só que ele é em forma de fábula, de um jeito mais assim, que tratam sobre a política socialista. E o meu trecho favorito é esse, que inclusive está escrito na capa: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Então, alguns têm o direito do pensamento livre e outros não. Também me refletiu muito isso. 1984 também é uma distopia. Fala bastante sobre essa perda do pensamento livre, e nós também temos uma perda do que é o bem e o mal para substituir pelas lutas e guerras que nunca acabam.
E o 1984, principalmente, ele fala sobre autoritarismo. O autoritarismo ele pode acontecer em qualquer esfera, mas nesse aqui, principalmente, tem uma perda dos pensamentos religiosos e ideais, e todo mundo está condicionado a ter o mesmo pensamento político, que é ali o que o grande irmão que está observando a todos prega. E isso me lembra muito o que eu li em Manifesto do Partido Comunista, que é também todo mundo abdicar os seus preceitos antigos para a construção de uma nova sociedade onde todo mundo está unido, mas a que custo? E, por último, a Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Esse aqui já tem vídeo sobre ele no canal, o Admirável Mundo Novo também. E na Abolição do Homem é interessante porque em A Abolição do Homem, o C.S. Lewis fala justamente sobre o que acontece quando nós abandonamos os preceitos antigos, as leis antigas, e ele faz, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui, no final ele tem um apêndice onde ele mostra diversas leis absolutas e como elas se encontram em mais de uma civilização. E essas leis absolutas, elas são propagadas através do quê? Da cultura daquele povo, da linguagem daquele povo e da religião daquele povo. Então, justamente, se você quisesse apagar a consciência cultural de todos e começar uma sociedade do zero, para controlar essa sociedade, o que você faria? Você teria que acabar com os seus ideais, com a sua filosofia, com a sua religião, que é exatamente o que o Manifesto Comunista propõe. Bom, e esse foi toda a minha linha de raciocínio enquanto eu fazia a leitura do livro. Como eu disse, foi uma leitura difícil, mas eu acho que é muito importante a gente ler mesmo as leituras difíceis para a gente ter uma ideia sobre aquilo que a gente acredita. Para ser bem sincera, eu esperava mais. A visão que eu tinha sobre comunismo, ela era a visão romantizada que me apresentaram, e quando eu li, eu achei que eu ia encontrar isso. Eu achei que eu ia encontrar mais sobre um pensamento de bondade, um pensamento de resgate. O que eu encontrei foi totalmente o contrário. Eu me sinto extremamente preocupada com as pessoas que se dizem comunistas ou que se dizem flertar ali com as ideias do comunismo. E o que eu percebo é que o que esse livro revela não tem nada a ver com o que as pessoas acham que é o comunismo, que é mais perigoso do que a gente acredita e que nós precisamos urgentemente ler, refletir, questionar e entender aquilo que nós estamos apoiando. Nesse vídeo eu falei coisa demais e a maior parte delas tem referências ao meu ideal próprio, né, que é pautado no cristianismo e na moral cristã. Então, como eu falei no início do vídeo, é a minha análise sobre o livro, né, e entendo que cada um vai ter a sua análise, mas de uma forma geral eu percebo que é perigoso você se desfazer de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que é cultural. Eu acho que a cultura é importante. Eu acho que a história é importante e a história revela muito sobre a importância de nós buscarmos algo além, buscarmos algo que não é só pautado no econômico. Eu acho que todo mundo deveria fazer essa leitura e refletir sobre qual a sua opinião sobre ela, de maneira integral, independente do que outras pessoas disseram, mas ler e analisar se você concorda ou não. Muito obrigado por assistir até aqui, fico muito feliz se você tem tido paciência de assistir a isso tudo. Deixa nos comentários qual é a sua opinião, se você concorda com preceitos do livro, se você discorda, se você já leu, se você tem interesse de ler. Me fala o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se inscreve no canal e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui assistindo. Valeu, até mais!